Fala, peregrino, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui está tudo bem, graças a Deus. Que o Senhor possa continuar sustentando, fortalecendo as nossas vidas. Eu gostaria de chamar você para falar um pouco sobre Mateus capítulo 5, no versículo de número 10 e 11, ok? 10, 11 e 12. Vamos falar então sobre a oitava bem-aventurança. Seja muito bem-vindo ao Café Devocional, um quadro que nós temos aqui nesse canal. Nós destinamos a tomar um café, eu espero que você já tenha pegado o seu café aí, mas também falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Na verdade, o principal é a Palavra de Deus, né? Vamos falar um pouco então sobre a oitava bem-aventurança, continuando a sequência de vídeos que nós estávamos fazendo sobre as bem-aventuranças, aquilo que Jesus proferiu no Sermão do Monte. Mas antes, vamos fazer uma oração, ok? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa continuar nos sustentando, nos fortalecendo, nos abençoando em tudo, Senhor. Precisamos única e exclusivamente do Senhor para nos iluminar mente e coração. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor possa fazer isso nesse momento, para que possamos estudar a Tua Palavra, aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Nos ilumina a mente e coração, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, peregrino. Então vamos lá, falar sobre a oitava bem-aventurança. Antes de falar dessa bem-aventurança, eu gostaria de trazer um overview para vocês sobre as outras bem-aventuranças que nós já citamos, né? Porque como essa é a última, eu acho legal a gente fazer pelo menos um resumo do que nós já falamos. E como faz um tempo já que eu não produzo vídeos, eu vou fazer isso, ok? Vamos falar então. Está escrito em Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, ou só acompanha aí, eu vou deixar escrito aqui na frente também. Ok? Vamos a isso. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gostaria de já falando, a cada versículo que eu vou falando, eu vou trazendo o overview, eu vou trazendo o resumo do que nós já falamos, ok? Então, o texto começa, Jesus subindo, vê as multidões, sobe no monte e começa a falar, né? A ensinar. Só que aí os discípulos se aproximam para aprender, e eu já deixei isso nos outros vídeos, que esse texto é destinado aos discípulos. Na verdade, os discípulos na época é um chamado, né, global, é uma pregação global, só que quem se aproxima para aprender são os discípulos. Então, isso aqui é para cristão, né? É uma pessoa que já professa fé em Cristo. Esse sermão, com certeza, é para aqueles que querem mesmo aprender que é ser um cristão. Por isso que o Paulo Júnior vai trazer no livro dele o título de O Perfil do Verdadeiro Cristão, né? Ele tem um livro nessa vertente. E também o Martin Lloyd Jones, ele tem um excelente livro que fala Estudos do Sermão do Monte, que aí é mais geralzão mesmo, e é muito grande o livro, e aconselho que vocês, se vocês quiserem, leiam esses livros. Mas é isso, Jesus ele vai ensinar os discípulos, tanto que os discípulos se aproximam para aprender, ok? Continuando, Jesus passa a ensinar. Ele começa a dizer: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós já aprendemos nos outros vídeos que isso aqui não quer dizer sobre temperamento, não quer dizer sobre uma pessoa humilde ou financeiramente, ou humilde no seu caráter, né? Mas é sobre a mudança, né? Humilde de espírito quer dizer que você reconhece a sua pobreza de espírito. Outras versões trazem como pobres de espírito. Que é isso mesmo, é você reconhecer que Deus é muito grande e você é muito pequeno, e você tem a humildade de reconhecer isso. Isso é ser humilde de espírito. E deles é o reino do céu. Essa é a recompensa, né? Essa, na verdade, é a promessa que acompanha. Sempre as bem-aventuranças fala: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque alguma coisa. Aí continua: Bem-aventurados os mansos, porque alguma coisa. E acompanha com uma promessa. Essa promessa pode ser atual, né? Presente, mas é muito mais provável que seja tudo futuro. A maioria aqui é promessa futura, ok? Então, esses humildes de espírito, aqueles que reconhecem a sua debilidade diante de Deus, aqueles que reconhecem que por eles sozinhos eles não conseguem fazer nada e precisam de um Salvador, deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro não é um choro qualquer, não é um choro, por exemplo, às vezes a pessoa está chorando e você pode atribuir, oh, meu irmão, fica tranquilo que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não, na verdade não é um choro qualquer isso aqui. E esse consolo também não é um consolo qualquer. O choro que ele está dizendo aqui é o choro pelo humilde de espírito. Você é humilde de espírito reconhecendo que você é pecador, que você é falho, transgressor e você precisa de um salvador. Então você chora porque você é sozinho, você não consegue atingir aquilo que você precisaria atingir. Então você chora pelos seus pecados. E não somente pelos seus, mas pelos seus e pelos pecados alheios, pelo pecado da humanidade. E não necessariamente é um choro físico mesmo, não necessariamente é a lágrima descendo, mas é uma tristeza profunda que você sente por não conseguir atingir o alvo, porque o pecado é errar o alvo, né? O fato de você pecar é errar o alvo. Então, quando você não atinge o alvo, você fica muito triste e chora e lamenta internamente por isso. E quando você vê a humanidade, ao destino que a humanidade corre, quando você vê notícias ruins, vê que o ser humano é muito depravado, você chora por dentro, você lamenta, você fala, poxa, isso é muito triste, que o Senhor possa ter misericórdia dessa humanidade. Mas continuando, bem-aventurados os que têm fome, não, os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos aqui também não é questão de temperamento, não é questão da pessoa ser tranquila, ser calma, ser zen. Não é questão disso. A questão de ser manso é você ser manso referente a essas outras duas coisas. Você é humilde de espírito, reconhece que você não que você é falho, que você é pequeno diante de Deus que é grande, que você chora por isso e você é manso referente aos erros das pessoas também. Então, assim como Jesus foi, né? Jesus, uma das principais aí que ele demonstrou mansidão foi quando aqueles homens, os fariseus, levaram aquela mulher adúltera para apedrejar e eles levaram com tudo, foram lá com todo aquele alvoroço, aquela agitação. Jesus estava manso e continuou. Estava escrevendo na areia e continuou. E depois que todo mundo se pronunciou ali, ele vai e fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele exerceu essa mansidão. E olha, eu não estou dizendo, e a Bíblia não nos dá parâmetro para dizer que o pecado não deve ser tratado, né? Nada disso. Na verdade, Jesus tratou daquilo, mas com uma forma mansa, com uma forma branda. Ok? Então, mansidão. E herdarão a terra. E é claro que é futuro, e esses mansos vão herdar a terra prometida, né? A terra que Jesus vai restabelecer aqui, né? Nessa terra mesmo, só que glorificada, né? De uma forma novo céu e nova terra. Mas o versículo 6 fala que bem-aventurado também são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede das coisas certas, biblicamente falando, das coisas justas, de santidade, se assim podemos dizer. Justiça e santidade, elas podem caminhar juntas nesse texto aqui, que eles falam que bem-aventurados que têm fome e sede dessa justiça. E ter fome e sede é mesmo algo que eu preciso me saciar disso. Quem precisa se saciar, quem tem fome e sede e precisa se saciar disso, eles vão ser fartos, vão conseguir isso. Deus vai alimentá-los com isso. A palavra de Deus fala que Jesus próprio diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus também fala que Ele é a água viva. Então, Jesus fala que se bebermos dessa água, fluirão do nosso ser rios de águas vivas. Então, nós podemos entender que ter fome e sede, claro que traz uma questão de eu preciso me saciar. Então, ter fome e sede da justiça, da santidade, da palavra de Deus, ter fome e sede das coisas justas e de que Deus exerça isso. Às vezes as coisas acontecem, a gente acha que não está sendo justo, mas a justiça de Deus a gente sabe que não falha, ok? E esses serão fartos.
Depois os misericordiosos. E esses bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E misericordiosos também anda muito... Todos aqui eles se autocompletam, né? Mas os misericordiosos é mesmo ter aquela compaixão para com um irmão, né? Entender a dor do próximo, ter exercer essa misericórdia. Quando aquele cego Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim, ele está falando: olha para mim, Senhor, com o teu olhar de misericórdia, olha para mim, para minha situação com o teu olhar de misericórdia. E nós também vamos alcançar misericórdia quando formos misericordiosos para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Também nós temos aqui: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, eles não são limpos de coração porque eles buscaram ser limpos de coração. Eles não são limpos de coração porque eles mesmos limparam o coração deles de sujeira, limparam a mente deles. Não. Os limpos de coração foram limpos por Cristo, né? Cristo morreu na cruz para a expiação das nossas falhas, nossos pecados, e Ele limpou o nosso coração. Jesus é quem nos fez limpos. Jesus falou em uma certa vez que para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que sai da minha boca. Porém, não é, né? Está imundo, está impuro, que era Judas, no caso, naquela época. E é isso. Jesus, ele nos limpou o coração, ele nos regenerou. A ideia de limpos de coração é de regeneração. Tem uma palavra que nós usamos que se chama metanoia, que é mudança de mente. Nós passamos por isso na conversão. E só quem passou por essa regeneração é que teve o coração limpo, é que teve o coração moldado a partir das Escrituras, né? Que a pessoa conhece as Escrituras e o coração dela é transformado, né? O coração de pedra é transformado em um coração de carne, né? E nós passamos a ser limpos em Cristo, ok? E a recompensa deles, na verdade a promessa que acompanha isso, é que eles verão a Deus. Verão a Deus face a face, verão a Deus no sentido literal mesmo, né? Depois, nós temos aqui bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Esse foi o nosso último vídeo, né? Os pacificadores são aqueles que promovem a paz, né? Mas não é uma paz qualquer, não é essa paz que você vê aí. Por exemplo, tem algumas questões aí de guerra e tudo mais, contexto de guerra, e você fala: que a paz seja feita. Tudo bem, isso é muito plausível e isso é muito importante que busquemos, sim. Mas a paz que esse texto está dizendo aqui, os pacificadores daqui, são os anunciantes da palavra de Deus, aqueles que anunciam a palavra do Senhor, aqueles que buscam anunciar a Deus, aqueles que buscam falar de Deus. Por quê? Porque Cristo, ele é a própria paz. Cristo, ele é o príncipe da paz. Deus é a própria paz. E aqueles que são pacificadores são aqueles que vão falar dessa paz. Os homens estavam afastados de Deus, mortos em seus delitos e pecados, e pronto. E não tem nada que eles possam fazer para se reconciliar com Deus. E Jesus, a palavra de Deus deixa muito clara que para termos essa reconciliação, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, nós precisamos professar a Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como isso vai acontecer? Então a pregação precisa ser feita, a pessoa precisa ouvir e aí sim ela vai ser reconciliada com Deus, né? Claro, já está nos desígnios do Senhor, porém é preciso que hajam esses pacificadores, esses anunciantes da palavra, para que outras pessoas possam ser reconciliadas com Deus, ok? Então esses pacificadores, a recompensa que eles recebem, a promessa que acompanha para eles esse texto, é porque eles serão chamados filhos de Deus, ok? Nós gastamos aqui 15 minutos para falar, só para dar um resumo, só para dar um overview. Eu espero que você continue aqui nesse vídeo,
que nós vamos falar sobre a última bem-aventurança e é a mais importante de todas. Na verdade, todas são um conjunto, mas essa última eu tenho certeza que vai ser um divisor assim de águas para nós, porque nós precisamos desses desafios. Precisamos entender que quando nós somos cristãos, quando nós professamos a fé em Cristo, alguma coisa de diferente vai acontecer. Nem sempre isso é positivo para nós, assim, olhar humano. Mas para Deus é muito positivo. Então vamos reconhecer isso aí nessa oitava bem-aventurança. Então, no texto, versículos 10, 11 e 12. Vamos fechar essa questão de bem-aventurança e depois vamos continuar no sermão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos então para essa última bem-aventurança, vamos falar sobre ela. Bem-aventurados, eu gostaria só de lembrar, não falei, mas bem-aventurados é feliz, né? É simplesmente feliz, mas não simplesmente feliz. É um feliz aos olhos do Senhor. Feliz aos olhos daquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus quer para nós. Então, feliz diante dos Deus, feliz aos olhos de Deus, são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós já ouvimos isso, né? Porque deles é o reino dos céus, essa promessa. Isso não tem muito o que discutir, o que falar. Mas quem são os perseguidos por causa da justiça? Os perseguidos por causa da justiça são aqueles que professam uma fé em Deus. Às vezes só o fato de professar a fé no Senhor, ele já vai ser perseguido. Às vezes ele precisa falar alguma coisa, ele precisa ser o pacificador. E ele vai ser perseguido. Muitas vezes um cristão, principalmente na sociedade que vivemos hoje, com ideologias estranhas, ideologias ruins, né? Que ruins porque vão de fora daquilo que Deus tem para a humanidade. E só de você falar o contrário, que você não concorda com isso, porque a palavra de Deus te ensina que não é assim, você já vai ser, às vezes, perseguido. E essa perseguição, às vezes, não vai ser física, às vezes não vai ser uma perseguição, ninguém vai te insultar, mas só o fato da pessoa te excluir, só o fato da pessoa te vetar, né? Não quero ter contato com essa pessoa porque essa pessoa acha que isso aqui é errado, mas não é. Então já é um grau de perseguição, percebe? Então esses cristãos, aí tem as perseguições mais sérias, né? Tem as perseguições mais físicas. Tem países que você não pode carregar a Bíblia, tem países que você não pode fazer um culto, tem países que você não pode evangelizar. E nesses países a perseguição é morte, né? É morte ou prisão. E assim como aconteceu com os apóstolos, né? Apóstolo Paulo, Pedro e outros, né? Estevão, que foi o primeiro mártir. Então nós podemos reconhecer isso aqui, né? Os perseguidos por causa da justiça. Só pelo fato de você crer em Deus. Só pelo fato de você não somente crer, mas professar publicamente que você crê em Deus. Lembra de Daniel? Lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego? Foram perseguidos por causa da justiça. Foram perseguidos porque eles adoravam a Deus. Não foi? E tem muitos outros, né? E é assim que acontece. Eu gostaria de deixar muito claro para você que o Evangelho, ele que é complicado. Você não pode se basear no Evangelho simplesmente pelo que você ouve. Você precisa entender a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa estudar sobre isso, história da igreja. É muito importante para você entender como que o Evangelho funciona. Não é esse negócio de você é o centro do coração de Deus, esse negócio de você é forte, você é melhor do que você imagina, você você é o ponto fraco de Deus, sabe? O Evangelho não é isso, gente. O Evangelho não é isso. O Evangelho é sobre Cristo. Cristo veio à Terra, viveu, fez tudo o que ele tinha que fazer, cumpriu toda a lei, não teve pecado nenhum e foi morto. Ele foi morto na cruz por nós. Ele foi morto pelas nossas falhas, pelos nossos pecados,
inocente. E você espera ser honrado em um mundo em que seu mestre foi crucificado? Isso é uma frase de um teólogo. Mas você espera ser honrado? E por isso que Jesus traz isso aqui. Vocês são bem-aventurados por serem perseguidos por causa da justiça. De vocês é o reino dos céus. Depois ele reforça, né? Não é uma outra bem-aventurança, mas é um reforço. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus, se o evangelho fosse fácil, fosse esse mamão com açúcar, Jesus nunca ia chegar em você, ia chegar nos discípulos, né, na época, mas que se aplica para nós hoje, ia falar, é o seguinte, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não foi tome seu travesseiro e deite, fique tranquilo. É muito além disso. Se vocês vão anunciar minha palavra, tomem cuidado. Na verdade, não. Tomem cuidado, não. Saibam, né? Saibam que vão acontecer isso. Se aconteceu isso lá no passado com os profetas, vai acontecer com vocês. É isso. Evangelho é isso. Às vezes estou sendo um pouco incisivo, né? Mas é isso. Não tenho muito o que falar para você que, não, é que não é bem assim, a gente mora num país livre, a gente é tranquilo. Eu já falei, os tipos de perseguição nem sempre são as perseguições que os países, as leis dos países promovem. Se você pregar o evangelho, você vai morrer, você vai ser decapitado, você vai ser crucificado, você vai ser preso. Nem sempre é isso. Mas o tipo de perseguição sutil ali, né? Não chama ele não, porque ele não concorda com isso aqui. A Bíblia já acho que é tão antiquado e essas coisas já deveriam ser atualizadas, não sei o que. A gente tinha que pensar diferente, a gente tem que ter tem que atualizar a Bíblia, sabe, gente? Não temos. Enfim, nós vamos, só de professar a fé, vai acontecer isso. Vai acontecer isso na faculdade, no trabalho, na escola, onde quer que você esteja. Paulo, ele orienta Timóteo na sua segunda carta. Ele vai falar sobre algumas coisas. Vou até indicar um álbum de música para vocês aqui, que o nome do álbum é Amado Timóteo, e é do Marco Teles. É um excelente álbum, porque é uma pregação cantada. Depois ouça esse álbum, é um álbum muito bom. Mas pra já, eu quero comentar aqui sobre 2 Timóteo, capítulo 4. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Isso é Paulo falando a Timóteo, né, para ele perseverar na pregação, perseverar na profissão de fé, perseverar. Ele vai falar o que vai acontecer com outros, mas ele vai falar, Timóteo, eles podem, você não pode. Tu, porém, faça tal coisa. Vamos ver. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. E o apóstolo, depois ele vai continuar aqui, ele vai prever o martírio dele mesmo e vai falar para Timóteo, vem comigo, vem sofrer comigo. E gente, Paulo entendeu muito bem o que Jesus trouxe no evangelho dele. E nós precisamos entender muito bem também, ok? Se fosse fácil, Jesus não deixaria o evangelho descrito como cruz, né? Tome a sua cruz e siga-me. Ele não teria descrito como negue-se a si mesmo. Então, tu vai ser perseguido se você professar a tua fé. Às vezes, alguma coisa que você queria fazer, um jeitinho que você queria dar para, por exemplo, conseguir uma promoção, fazer alguma coisa que vai te beneficiar, e você dizer não por causa da palavra de Deus,
as pessoas vão te taxar como maluco, né? E é isso. É isso. Mas só que Jesus traz um refrigério para nós. Jesus traz aqui um oásis no versículo 12. Que ele traz: regozijai-vos, ou seja, alegrem-se, e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aconteceu com os profetas antes de vocês. E vai acontecer com os profetas seguintes. Isso não está escrito aqui, mas vai acontecer porque a gente já leu na Bíblia. A gente sabe lá em Atos, eu não lembro qual que é o texto exato, mas Estevão começa a pregar, e o final da pregação é um apedrejamento. E no final do apedrejamento, ele olha os céus abertos e fala: Pai, perdoa-lhes, como Jesus fez na cruz. É isso, meus irmãos. Então eu queria deixar claro para vocês que essas bem-aventuranças, ser um cristão, é sobre ser um cristão. E eu espero que você tenha acompanhado esse vídeo até aqui. Ele ficou muito longo, eu acho que tá dando aqui quase uns 30 minutos. Tá dando 28 minutos já. Mas é isso. Eu queria deixar isso um vídeo um pouco maior, mas com um overview de todas as bem-aventuranças, ok? No próximo capítulo desse quadro aqui nós vamos falar sobre sal da terra, que vamos continuar, né? O Sermão do Monte, vamos aprofundar um pouco no Sermão do Monte, vamos falar sobre o sal da terra, na outra, a luz do mundo, e depois vamos ver o que Jesus fala sobre a lei, né? Esse sermão aqui é o sermão mais poderoso da Bíblia, ó. Eu arrisco dizer isso, porque é Jesus pregando e ensinando para nós como nós precisamos viver, como nós como cristãos, como discípulos dele, precisamos viver. Então é isso, você que se professa cristão, você que se diz filho de Deus, muitas coisas que a cultura promove, muitas coisas que é da atualidade, não cabe no seu orçamento, não cabe na tua conduta de dia a dia. Então, nós precisamos compreender isso. E nós precisamos entender que tudo isso que nós fazemos, e aliás, todos nós precisamos ter todas essas qualificações aqui. Porque Jesus está falando e os discípulos se aproximam para aprendem e falam: percebi, entendi como tem que ser. Então vamos fazer isso. Se é assim que tem que ser, vamos fazer isso. Ok, meus irmãos? Ok, peregrino? Bom, Deus te abençoe. Eu espero que o Senhor continue sustentando vocês, abençoando vocês. E se você foi edificado, comenta um amém aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com seu familiar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus entes queridos. E que o Senhor possa falar no teu coração, assim como fala no meu, assim como tem falado no meu. Ok, peregrino? Até a próxima, então nos vemos no próximo vídeo falando sobre o céu da terra. O próximo vídeo vai ser um pouquinho mais curto, tá? Prometo. Mas é isso. Deus abençoe. Até já!